No Saber Direito desta semana, o professor de Direito Internacional José Luiz Souza de Moraes traça o panorama do direito internacional público e privado, fala sobre a elaboração e o ingresso dos tratados no ordenamento jurídico nacional e ainda comenta os sistemas de proteção internacional. Assista agora! Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito para mais uma aula comigo, seu professor José Luiz Souza de Moraes. Para você que quer me encontrar nas redes sociais, pode me buscar lá no Instagram, no @profjlsmoraes. E estarei lá e com certeza vou receber as suas dúvidas, suas perguntas, as suas críticas e seus elogios com o maior prazer. Mas vamos lá para um assunto importantíssimo, para os sistemas de proteção internacional dos direitos humanos. Mas, professor, o senhor não é professor de direito internacional? Por que o senhor vai falar de direitos humanos? Porque os direitos humanos são internacionais por excelência. A natureza de proteção dos direitos humanos é uma natureza de proteção internacional. Os direitos humanos são um ramo do direito internacional. Mas cuidado, haverá vezes em que o direito internacional dos direitos humanos vai mostrar uma certa incompatibilidade com o direito internacional público tradicional que a gente estudou em uma das nossas aulas. Cuidado com isso. Haverá um ponto em que eles vão se chocar. Tenha ciência disso. Por que, professor, haverá esse choque entre os direitos humanos e o direito internacional público clássico? Isso ocorre porque os direitos humanos, eles se dirigem, inclusive e até principalmente, contra os Estados. Vejam, os direitos humanos protegem os seres humanos, todos nós, onde quer que nós estejamos, contra qualquer Estado, direito ou poder. Vejam, eu quero que vocês entrem num pacto comigo e não achem que direitos humanos são direito de preso ou coisa do gênero. São também direito de pessoas presas. Mas nós vamos entender o porquê que esse tema é tão importante para mim, para você e para todos nós. Os direitos humanos, como eu disse, não são direitos de preso. São direitos de todo ser humano, onde quer que ele se encontre, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo, da sua etnia, da sua religião. Independente de qualquer coisa, basta ser humano para que goze de uma proteção internacional do direito. É muito comum a gente falar de direitos humanos e falar de Segunda Guerra Mundial. E isso não é à toa. Vejam, nós percebemos na Segunda Guerra Mundial que o Estado, o direito, quer dizer, os países que existem com a finalidade exclusiva de servir ao ser humano, muitas vezes podem ser o objeto e até mesmo o algoz, o principal inimigo de um determinado grupo de pessoas. É isso que nós vimos na Alemanha nazista. É isso que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, do direito alemão, do Estado nazista, buscar, através de regras jurídicas, perseguir e assassinar de forma sistemática, em massa, um determinado grupo de pessoas. Judeus, pessoas com deficiência, homossexuais e quaisquer pessoas que destoassem dos termos de perfeição que a Alemanha nazista entendia como sendo a pura raça ariana, foram sistematicamente perseguidos, tolhidos de seus direitos, escravizados e, inclusive, mortos de forma industrial. Isso
revelou ao mundo que o direito interno dos estados não é suficiente para a proteção de todos os seres humanos, podendo inclusive esses mesmos estados serem instrumentos de perseguição de forma desumana. Isso fez com que, a partir de 1945, que é o término da Segunda Guerra Mundial, surgisse no mundo um grande movimento em torno da proteção dos direitos humanos de forma internacional. Não por outro motivo que a ONU foi criada, para que as barbaridades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial fossem, no mínimo, evitadas. E com esse sistema internacional da ONU, foram também criados alguns sistemas de proteção internacional dos seres humanos. É por esse motivo que os direitos humanos são tão importantes. E sim, são também direitos de presos, mas são direitos de presos, são direitos das mulheres, são direitos de homossexuais, são direitos de pessoas com deficiência e são direitos de todos nós que temos desrespeitados quaisquer direitos que nos afetem em nossa dignidade humana. Como, por exemplo, o direito de liberdade de expressão ou o direito a um meio ambiente saudável, por exemplo. Então vejam, tirem o ranço de que direitos humanos são direitos apenas de pessoas presas. Vejam e aprendam. Os direitos humanos, eles funcionam como uma luz de emergência, uma luz que vai ser acionada em caso do direito interno dos estados não funcione a contento. O nome disso é o princípio da complementariedade dos direitos humanos. E nós vamos ver como isso funciona. Vejam, há uma diferença entre os direitos fundamentais previstos no interior dos estados e os direitos humanos previstos em normas e em sistemas de direito internacional. E aqui fica a primeira diferença. O que são direitos fundamentais e o que são direitos humanos? Direitos fundamentais são aqueles direitos que são positivados, são direitos previstos por um determinado Estado em uma determinada época. Quando a gente fala em direitos fundamentais, se eu não especificar do que eu estou falando, você aí na sua casa vai entender que eu estou falando dos direitos fundamentais brasileiros, previstos no artigo 5º e nos outros artigos da nossa Constituição, de 5 de outubro de 1988. Vejam, direitos fundamentais são atrelados a um Estado e às pessoas protegidas por este Estado. Então, quando eu falo de direitos fundamentais no Brasil, eu estou falando dos direitos que estão previstos positivamente na nossa Constituição e ainda vigentes. Mas quando eu falo de direitos humanos, não. Eu não me refiro ao direito de um determinado Estado. Eu me refiro a um direito universal, que irá alcançar todos os seres humanos, independente de onde eles se encontrem. E, por vezes, esses direitos humanos vão se dirigir à proteção das pessoas contra os estados em que elas estão vinculados. Vejam, os direitos humanos protegem as pessoas mesmo contra os seus estados e os seus direitos. Lembram-se de que nós estávamos falando sobre a Alemanha nazista? Na Alemanha nazista, as leis elaboradas na cidade de Nuremberg foram responsáveis pela perseguição, pela perda de direitos de um determinado grupo de pessoas. Vejam, o direito que deveria proteger essas pessoas foi utilizado para persegui-las e para assassiná-las. Os direitos humanos deveriam proteger essas pessoas contra o direito que as discriminava de forma repugnante.
É para isso que servem os direitos humanos. Enquanto os direitos fundamentais são atrelados a um determinado Estado, os direitos humanos são universais e internacionais, são os seus sistemas de proteção. É como eu falei para vocês, que os direitos humanos funcionam como uma luz de emergência, que tem que disparar caso a luz normal venha a falhar. Se o direito interno e se o Estado é incapaz de proteger um determinado grupo de pessoas, como as mulheres, como os índios, como os homossexuais, como as pessoas com deficiência ou como os presos, o direito internacional dos direitos humanos deve ser acionado. Mas perceba o seguinte, essa luz que me ilumina é muito superior àquelas luzes de emergência que são muito mais precárias, com uma iluminação muito mais fraca, muito mais indefinida do que essa luz normal. Enxerguem o direito nacional e os direitos humanos da mesma forma. O direito positivado do Estado, ele funciona de forma centralizada. Ele conta com tribunais, conta com autoridades, conta com normas centralizadas, que são muito claras, muito definidas e, portanto, esse é o sistema que normalmente deve funcionar para a proteção de algumas pessoas. Mas, quando isso não funciona de forma adequada, é acionado de forma complementar os sistemas internacionais de proteção. Como eu disse, o funcionamento não é tão eficaz. É emergência, é para salvar vidas e, portanto, é um pouco mais difícil de ser acionado, mas com certeza é indispensável. Vejam, hoje no mundo nós temos dois grandes sistemas de proteção dos direitos humanos. Um deles é o chamado Sistema Universal, ou o Sistema ONU de Proteção dos Direitos Humanos. De fato, por que chama de Sistema ONU? Porque é o sistema previsto pelas Nações Unidas para a proteção dos direitos humanos. Vejam, a ONU, criada em 1945, ela possui diversos órgãos e tratados que vão compor o que nós chamamos de Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos. Vamos entender, antes de tudo, o que é um sistema. Para o fim de proteção aos direitos humanos, a gente chama de sistema o conjunto formado por tratados, por normas internacionais, por órgãos que vão defender esses tratados e por métodos pelos quais esses tratados serão aplicados e defendidos. Preste atenção, não bastaria eu ter tratados que declarassem direitos se eu não tivesse órgãos que fizessem com que esses direitos fossem respeitados. E mais, órgãos que fariam a sanção àqueles que descumprissem esses direitos. Por esse motivo é que nós chamamos de sistema o conjunto de tratados e órgãos e a sua metodologia. Vejam só, o sistema ONU é composto de diversos tratados internacionais de direitos humanos que prevêem uma série de direitos para todos nós, para todos os seres humanos. Há uma norma internacional que não é um tratado, mas que tem uma grande importância histórica e fundamental importância para todos os seres humanos, Esta norma é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta norma, chamada de Declaração Universal,
ela não é considerada como um tratado internacional, porque ela não foi elaborada desta forma. Quer dizer que, em relação a ela, os estados não têm o dever daquele princípio denominado de pacta sunt servanda. Quer dizer que os estados, em teoria, não teriam o dever jurídico de cumprir o que está escrito naquela declaração. Por conta disso, diversos outros tratados, aí sim, tratados que a gente chama de hard laws, que são tratados propriamente ditos, foram sendo elaborados no decorrer do tempo. E hoje nós temos os Big Nine, que são os nove principais tratados internacionais de direitos humanos do Sistema ONU, que tratam sobre diversos direitos. Direitos como proteção à mulher, aos indígenas, às pessoas com deficiência, mas direitos que se dirigem a todos nós, como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos ou o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos. Vejam, esses tratados internacionais vão compor o sistema universal de proteção aos direitos humanos, fazendo com que haja direitos positivados e que se refiram a todos aqueles países que ratificaram esses tratados. Vejam, nós tivemos uma aula sobre direito internacional público e lá eu falei para vocês que os estados têm o dever, ou a possibilidade de aderirem àqueles tratados que eles bem entenderem. Isso gera um problema. Tratados de direitos humanos muitas vezes não são ratificados, principalmente por aqueles países que são conhecidos e sistemáticos descumpridores desses mesmos direitos humanos. Parece evidente que se eu fosse um ditador sanguinário, a última coisa que eu gostaria de fazer na minha vida era ratificar um tratado que viesse a me responsabilizar. É por esse motivo que eu falei para vocês que existe um tipo de norma muito importante do direito internacional e que elas geralmente se referem aos direitos humanos. São os chamados ius cogens. É o direito cogente, ius cogens ou ius cogens, C-O-G-E-N-S. Esses ius cogens são normas internacionais que devem ser obrigatoriamente cumpridas, mesmo por países que não tenham ratificado essas convenções. Não preciso dizer para você que isso colide com a ideia de soberania dos estados e que isso, por vezes, vai enfrentar muita resistência do direito internacional público baseado na adesão e na voluntariedade. É neste ponto que eu expliquei para vocês em que o direito internacional dos direitos humanos vai colidir com o direito internacional público tradicional. Ok? Então, cuidado. Haverá vezes em que nós vamos ficar meio confusos se um Estado deve ou não cumprir uma determinada norma. Portanto, haverá vezes em que o direito internacional e os direitos humanos vão entrar em conflito. Mas vamos lá. Nós falamos que há grandes tratados internacionais de direitos humanos previstos no sistema ONU. Mas também há diversos órgãos que vão proteger e fazer cumprir esses tratados. No âmbito do sistema ONU, nós temos o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Esse órgão é responsável pela fiscalização, pela elaboração de relatórios de forma constante a respeito dos países que fazem parte desta Organização das Nações Unidas. Esses relatórios são realizados in loco e apontam para quais os descumprimentos aos tratados internacionais que são cometidos
por esses Estados-membros. Vejam, esses relatórios são muito importantes, porque eles apontam justamente quais são as falhas que esses estados estão praticando. E com base nisso, esse Conselho de Direitos Humanos aponta o que deve ser corrigido pelos estados. Haverá vezes, inclusive, em que esses descumprimentos serão tão graves que o Conselho pode, inclusive, mandar esse relatório e provocar um outro importantíssimo órgão também das Nações Unidas. Poderá haver casos de descumprimento de direitos humanos em que será necessário a atuação do Conselho de Segurança da ONU, que é quem aprova as ações militares, as ações armadas contra um determinado Estado. Portanto, sim, o descumprimento de direitos humanos pode gerar efeitos gravíssimos, como a permissão, inclusive, da invasão de um determinado país ou de uma intervenção militar naquele Estado. Mas isso é muito raro. Isso é muito raro. O mais comum é que haja o apontamento dessas falhas no cumprimento dos direitos humanos. Mas, professor, só apontar as falhas tem algum efeito? Sim. Esse é um importantíssimo instrumento do direito internacional, que começa com sanções bem brandas e, como eu disse, pode chegar até a uma ação militar. Mas nesse matiz, nesse gradiente de sanções, a gente começa com algo que tem a sua eficiência sim, chamada do Power of Shame, ou poder da vergonha, em que um Estado que descumpre direitos humanos sofre no cenário internacional. Afinal de contas, ninguém gosta de manter relações com pessoas que sejam conhecidas por não cumprir as suas obrigações, não é mesmo? Nós temos no âmbito interno, a gente sabe muito bem disso, aquelas pessoas que podem ser negativadas em órgãos de proteção de crédito, por exemplo. Eu ter o meu nome sujo me impossibilita de manter relações comerciais com diversos parceiros, não é mesmo? Isso ocorre também no âmbito do direito internacional. Afinal de contas, como eu disse, ninguém quer manter relações diplomáticas, comerciais ou políticas com alguém que é conhecido como descumpridor das regras mais básicas de convivência humana. Então, o poder da vergonha é sim uma forma de sanção a esses estados que descumprem os direitos humanos no âmbito internacional. Há outras formas de sanção, como eu disse, que podem passar de embargos econômicos, rompimento de relações diplomáticas, até mesmo, como nós dissemos, a uma ação armada contra um determinado Estado. Pois bem, então vejam que nós temos as sanções, mas também temos outros órgãos que compõem as Nações Unidas. Um importante órgão judicial das Nações Unidas é a chamada Corte de Justiça Internacional. A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, nos Países Baixos, ela tem uma competência de julgar os conflitos entre estados. Vejam, um país versus outro país, ou um país versus uma organização internacional, pode ser julgado por um órgão judicial internacional. E, sem dúvida nenhuma, a Corte Internacional de Justiça da Haia é a mais importante e tradicional corte que vai julgar estados no âmbito internacional. Mas, mais modernamente, nós temos um outro órgão judicial do sistema ONU que é importantíssimo e muito perguntado em concursos públicos e provas. Vejam, é o Tribunal Penal Internacional. Vejam, esse Tribunal Penal Internacional faz parte do sistema universal de proteção dos direitos humanos. E ao contrário de
todos os demais órgãos, ele não julga estados, mas sim pessoas que descumpram sistematicamente os tratados de direitos humanos internacionais. O Tribunal Penal Internacional, ou TPI, foi criado por um tratado internacional chamado de Estatuto de Roma e criou um órgão internacional que possibilita o julgamento de pessoas que cometam crimes contra a humanidade. Vejam, esse tribunal, que apesar de ter sido criado por um Estatuto de Roma, também tem sua sede nessa cidade dos Países Baixos, chamados de Haia, a Haia, ele julga pessoas. E por que eu estou repetindo tanto isso? Porque todos os órgãos dos sistemas de proteção universal ou regional apenas julgam estados. Eles podem condenar estados. Apenas o TPI julga pessoas. Esse Tribunal Penal Internacional é importantíssimo, você deve estudá-lo, deve saber a sua competência, mas saiba que ele é um sistema, ele faz parte do Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos. E ele tem 4 competências. Ele julga crimes contra a humanidade, em estrito senso, ele julga crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes de agressão internacional. Vejam, esses 4 tipos de crimes contra a humanidade são de competência do TPI e daqueles países que são seus signatários. Mas vejam que essa proteção é muito ampla, alcançando de forma excepcional até mesmo pessoas que se encontrem em lugares que não são de signatários dos estados signatários do TPI. É o que ocorreu com Muammar Gaddafi, que foi líder do Estado da Líbia. Vejam, há casos em que a competência do Tribunal Penal Internacional alcançará até mesmo pessoas de estados não signatários do Tribunal Penal Internacional, quando atingirem bens tutelados, bens jurídicos tutelados pelo Tratado de Roma. Veja mais uma coisa. A emenda constitucional número 45, que nós já falamos em uma outra aula nossa, ela incluiu na nossa Constituição expressamente o reconhecimento da jurisdição do Tribunal Penal Internacional aqui no Brasil. Portanto, essa emenda expandiu a jurisdição nacional, alcançando, inclusive, o Tribunal Penal Internacional, reconhecendo a competência deste tribunal para julgar crimes contra a humanidade praticados por brasileiros. Mais uma coisa, tomem cuidado com a vedação de extradição de brasileiros para o TPI. Vejam, a nossa Constituição proíbe a extradição de brasileiros natos e naturalizados, mas não proíbe a entrega de brasileiros natos ou naturalizados para serem julgados no Tribunal Penal Internacional. Vejam só, há uma diferença que tanto a doutrina como este Supremo Tribunal Federal apontou para os casos de extradição e entrega, sendo institutos diferentes e, portanto, a entrega de brasileiros natos e naturalizados ao TPI já tem o reconhecimento da sua constitucionalidade. Não há nenhum caso prático nesse sentido, mas em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isso ficou muito bem revelado. Prestem atenção e vejam que no sistema ONU, no Sistema de Proteção Universal dos Direitos Humanos, eu tenho órgãos da ONU e tenho tratados da ONU que serão protegidos por esse sistema
universal, fazendo com que pessoas saibam que, se praticarem crimes contra a humanidade, poderão ser julgadas mais cedo ou mais tarde pelo Tribunal Penal Internacional. E, de fato, isso ocorre, porque crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Serem imprescritíveis significa que não importa a passagem do tempo, que crimes contra a humanidade podem ser punidos independentemente de quanto tempo passa da sua prática. É isso que diz o direito internacional. Vejam, é possível ver hoje, na Alemanha, pessoas que praticaram crimes durante a Segunda Guerra Mundial sendo processadas e punidas, independentemente de sua idade. Pessoas de até 90 e poucos anos, hoje ainda são julgadas por esses crimes praticados contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Percebam assim que o TPI, com essa possibilidade de punir as pessoas que praticam crimes contra a humanidade, ele exerce um papel de prevenção contra esses crimes, sendo uma ameaça àqueles que cometem esses crimes de que eles podem ser, não agora, não aqui 10 anos, mas enquanto eles permanecerem vivos, eles podem ser processados e apenados por este tribunal. Então, o TPI tem esse papel importantíssimo de prevenção e também de punição aos crimes contra a humanidade. Mas há um outro sistema que é muito mais próximo a nós, que é o sistema regional interamericano de proteção dos direitos humanos. Aliás, então, ao lado desse sistema universal que é previsto pelo sistema ONU, nós temos diversos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Na verdade, não são tão diversos assim. Nós temos em operação no mundo apenas 3 sistemas regionais operantes hoje no mundo inteiro. O Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, o Sistema Africano e o Sistema Interamericano. Alguns autores apontam o Sistema Árabe, mas infelizmente ele conta com tratados de proteção aos direitos humanos, mas não conta com órgãos de proteção que façam esses tratados serem efetivamente cobrados. O mais antigo deles, e que foi usado como referência para a criação dos demais, é o Sistema Europeu. Originalmente, ele contava com 2 órgãos que o compunham. Hoje, ele só conta com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas tome cuidado com uma coisa. Nós estamos falando da proteção europeia, da Corte Europeia dos Direitos Humanos, e não da União Europeia. São coisas diferentes. A Corte Europeia, ela é muito mais ampla e ela conta com a participação de 47 estados em toda a Europa, inclusive Rússia. Por sua vez, a União Europeia não é um sistema de proteção de direitos humanos, é outra coisa. A União Europeia, ela é uma organização internacional sui generis. Essa é a mais moderna classificação da União Europeia. Ela não é um país e nem uma organização internacional comum. Ela agrega 27 estados, olha só, presta atenção, a União Europeia são 27, o outro 47 estados. A União Europeia é um conjunto de países que forma esta organização internacional chamada União Europeia. E ela tem, sim, órgãos judiciais. Ela tem o Tribunal de Justiça Europeia, que não se confunde com essa Corte Europeia de Direitos Humanos que nós falamos há pouco. A Corte Europeia, ela é mais ampla, atinge um maior número de estados e que não necessariamente compõe a União Europeia. Por seu lado, o sistema africano também copiou esse sistema europeu e conta hoje com tratados internacionais que abarcam todo o continente africano e também conta com uma comissão
e com uma corte de proteção desse sistema. É o que nós temos aqui, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É o sistema internacional do qual o Brasil faz parte. Então é muito importante a gente conhecer essa matéria, porque é pedida em diversas provas, em provas da ordem, concurso público e também nas faculdades. Vejam bem, o sistema interamericano, ele é o sistema da Organização dos Estados Americanos, da OEA, a famosa Organização dos Estados Americanos. Essa organização, ela é composta por diversos países, desde o Canadá, Estados Unidos, até o Brasil, Argentina, Chile e companhia. Mas veja bem, o sistema OEA, neste caso, é maior e abrange mais estados do que o sistema interamericano de direitos humanos. O sistema interamericano, por exemplo, não abarca o Canadá e Estados Unidos, que não ratificaram esses tratados e não reconhecem esses órgãos de proteção internacional. Vejam só, o Brasil e do México para baixo, a maioria dos países fazem parte desse sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. É muito comum os Estados Unidos participar das negociações, assinatura de tratados, mas não ratificá-los. Principalmente aqueles que fazem parte de sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Mas nós fazemos parte, certo? Nós fazemos parte desse sistema e até constitucionalmente nós reconhecemos a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, que faz parte desse sistema interamericano de proteção. Vamos lá. Então, como eu disse para você, esses sistemas de proteção interamericano, ele conta com 2 órgãos muito importantes, com funções diferentes, inclusive complementares entre si. E, como nós dissemos, por se tratar de um sistema, é o conjunto composto de órgãos e tratados internacionais. E que nós vamos ver que tem um deles que tem muito destaque e que você precisa muito prestar atenção nele. Nós dissemos, o sistema interamericano conta com 2 órgãos. O primeiro deles é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão foi a primeira a ser criada. E quando ela foi criada, ela tinha menos competências do que ela tem hoje. Hoje, ela ganhou competências muito fortes. E a principal delas é a de proteção do Pacto de São José da Costa Rica. Você, com certeza, já ouviu falar desse tratado internacional. Esse, sem dúvida nenhuma, é o tratado de direitos humanos mais importante de que nós somos signatários. Falei, inclusive, que esse Pacto de São José da Costa Rica, em uma de nossas aulas, nós falamos que esse Pacto de São José da Costa Rica possui status de norma supralegal, estando abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras leis aqui no nosso país. Por isso, ele é tão importante e tão pedido em provas de concursos da OAB e etc. Vejam só, esta Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem sede na cidade de Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. É um órgão internacional muito importante e ela tem como função primordial a defesa e verificar o cumprimento pelos países signatários desse Pacto de São José da Costa Rica. Até pouco tempo fazia parte desta comissão uma grande jurista nacional e minha colega procuradora do Estado de São Paulo, Flávia Cristina Piovesan. Ela, para vocês terem ideia, foi uma das principais doutrinadoras a influenciar a modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito dos tratados internacionais, como a gente viu em uma aula que nós também tivemos aqui. Vejam só,
Esta Comissão Interamericana é composta por 7 membros de diversos estados, quer dizer, de diversos países que fazem parte do Pacto de São José da Costa Rica e do sistema da Organização dos Estados Americanos. Essa comissão, ela tem um papel de fiscalização, de verificação em loco a respeito do cumprimento ou não dos tratados da OEA. E ela também tem uma função muito importante, porque é ela que recebe as petições das vítimas, dos familiares das vítimas e de organismos internacionais que o procuram para denunciar causas de violação aos direitos humanos. Além disso, a comissão, ela averigua se há descumprimento de direitos humanos e faz recomendações vinculativas aos estados que descumprem essas normas de direitos humanos. O Brasil, por diversas vezes, sofreu essas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A mais famosa delas é o caso da Maria da Penha. E observe a importância desses sistemas de proteção dos direitos humanos. No caso da Maria da Penha, o Brasil foi condenado a melhorar a sua proteção às mulheres, a proteção à violência do gênero, inclusive sendo obrigado a legislar de forma mais protetiva às mulheres. É por esse motivo que nós temos a famosa Lei Maria da Penha. Vejam só, a Lei Maria da Penha não foi o produto da mente do nosso legislador, mas sim a condenação, a efetividade de uma sanção do direito internacional que obrigou os nossos legisladores a fazerem uma lei que tratasse de forma diferente aqueles que usam de violência de gênero, a violência contra as mulheres. Veja que isso é a prova viva de que as sanções do direito internacional têm sim efetividade e mudam sim a nossa vida no direito interno nacional. Além disso, além dessa Lei Maria da Penha, nós também fomos condenados a tomar providências quanto à punição do seu algoz, do marido da Maria da Penha, que tentou matá-la por diversas vezes. Também foi realizada a ordem de que fosse paga uma indenização às vítimas. Vejam, esse e diversos outros casos demonstram como um sistema internacional de proteção dos direitos humanos é algo necessário e indispensável, não só para proteger as vítimas, mas também para a melhoria do nosso direito. Além da comissão, nós temos também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa sim, um órgão jurisdicional que tem como sede a cidade de São José da Costa Rica, que é a capital desse país, Costa Rica, que fica na América Central. Vejam, este órgão também é formado por 7 juízes. Inclusive, neste instante, nós temos um juiz brasileiro que é membro desta Corte Internacional. A Corte condena estados e, por 10 vezes, já condenou o Brasil por descumprimento a normas de direitos humanos internacionais. Vejam, isso é muito importante, porque nós geramos com isso uma melhoria da proteção, inclusive de nossos nacionais. Sem dúvida nenhuma, mostra a emergência de cumprimento dos direitos humanos e da necessidade de que a gente esteja em constante melhoria desses sistemas de proteção.
Além disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem uma outra função que é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Ela também tem uma função consultiva. E qualquer dos estados membros da OEA podem fazer uma consulta a respeito de como eles devem aplicar e interpretar os tratados da OEA, principalmente os de direitos humanos. Então veja, a Corte Interamericana, ela tem uma dupla função, a função jurisdicional e a função consultiva. E tem um papel importantíssimo na proteção dos pactos de proteção aos direitos humanos aqui do nosso continente. Em especial, aquele, o mais famoso, o Pacto de São José da Costa Rica. Mas agora nós vamos ao quiz para sabermos o que nós aprendemos com a nossa aula. Vamos lá! Sobre os sistemas de direitos humanos, é correto afirmar que a. Somente se destina a proteção de pessoas presas. B. É irrelevante, pois já há a proteção de direitos fundamentais em âmbito nacional. C. É essencial, pois a sua universalidade visa a proteger todos os seres humanos de forma internacional, mesmo contra os seus estados nacionais. E D. Não funciona de forma complementar, visando suprir a inoperância ou falha da estrutura jurídica interna. A resposta é C. Os sistemas de proteção de direitos humanos são essenciais e são universais, pois eles visam a proteção dos seres humanos, inclusive contra os seus próprios estados. Vejam, muitas vezes o próprio sistema jurídico nacional não protege essas pessoas e elas têm que se valer desse mecanismo emergencial, desse mecanismo complementar para terem seus direitos protegidos. Vamos à segunda? Quanto ao Sistema Universal de Proteção das Nações Unidas, pode-se afirmar que a. Desempenha um papel de superpoder e justiça internacional, ditando o direito obrigatório dos Estados em um papel legislativo. B. É composto por um único órgão denominado Conselho de Segurança. C. É um conjunto composto por diversos tratados, órgãos e métodos que visam a suprir a inoperância ou falha da estrutura jurídica interna dos Estados. Ou D. É um sistema que substitui todos os demais sistemas regionais. A resposta correta é C. Vejam só, o sistema ONU é complementar à justiça dos Estados. Ele somente pode atuar caso a justiça interna dos Estados não opere de forma correta, ou até mesmo que o próprio Estado seja o algoz de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, o sistema ONU e todos os demais sistemas regionais funcionam em conjunto e de forma suplementar, de forma complementar ao direito à justiça dos Estados. Vamos à terceira? Quanto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, podemos afirmar que é muito importante, mas o Brasil não faz parte da Organização dos Estados Americanos. B. É um sistema composto por apenas um órgão, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. C. Não há tratados aprovados no Brasil que permitam a sua aplicação. Ou D. O Brasil é parte do sistema interamericano, se submetendo às decisões da Comissão e da Corte Interamericana, tendo como principal instrumento normativo o Pacto de São José da Costa Rica. Você sabe, a resposta é D. O Brasil está
no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. E é, sem dúvida nenhuma, o mais importante sistema que nos serve, porque ele está mais próximo de nós. Nós temos o Pacto de São José da Costa Rica como o principal instrumento de direitos humanos aprovado e internalizado aqui no Brasil. Aliás, como nós vimos numa aula passada, o Pacto de São José da Costa Rica é um tratado com força de norma supralegal, estando acima de todas as outras normas no ordenamento jurídico, estando abaixo apenas da Constituição Federal. Então vejam, a importância dos tratados de direitos humanos é fundamental para o nosso direito. Essa matéria é extremamente perguntada em provas, em concursos públicos, prova da OAB e em todos os lugares, porque ela permeia não só a disciplina do direito internacional, como ela é fundamental para o direito constitucional, para o direito penal, para o direito trabalhista e assim por diante. Vejam que os direitos humanos influenciam, sim, não só as pessoas presas, mas todas aquelas que se encontram com um déficit de proteção jurídica nacional. E vejam que a atuação de sistemas como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi fundamental para o aprimoramento do nosso direito interno, tanto com a Lei Maria da Penha, como com a necessidade de audiências de custódia pelo processo penal e outras melhorias do sistema jurídico de proteção aos direitos humanos e aos direitos fundamentais aqui no Brasil. Um grande prazer estar com você, foi ótimo a nossa aula e nos encontraremos de novo em outra aula do Saber Direito. Até mais! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.